Roberto, o que aconteceu com o Guarani? No primeiro tempo, realmente, o time não estava muito bem. Olha, o resultado em si, eu acho que nós pagamos pelo mal o primeiro tempo. Primeiro tempo onde a equipe não se encontrou, a equipe não conseguiu encaixar a marcação, não teve a posse de bola para jogar. Saímos muito na ligação direta da defesa para o ataque, no chutão do nosso goleiro, porque nós não dávamos a opção dessa bola sair no chão. Ele era obrigado a dar o chutão, e dando o chutão, a defesa adversária bem postada de frente, ganhavam sempre a primeira e a segunda bola, e nós praticamente não jogamos. Além de não jogar, não conseguimos marcar. A equipe distanciou muito a marcação na frente da nossa linha de 4 zagueiros, e o adversário teve muita facilidade para jogar. No segundo tempo, acho que houve uma melhora acentuada na questão do posicionamento, da marcação, também da saída de bola, que nós saímos mais com a bola no chão. A equipe, se tivesse feito isso no primeiro tempo, poderia sair daqui com um resultado melhor, porque o segundo tempo foi outro jogo. Paulo, o gol saiu numa falha, é isso que você avalia? Não é falha, é beabá no futebol, gente. É beabá. Hoje o futebol, o adversário que ataca tem sempre dois pelos lados do campo. Quem está defendendo tem que ter a dobra também, quando o adversário tem dois. E naquele momento nós deixamos 1 para 2. Quando dá 1 para 2, não pode um jogador só dar conta de dois. O Pacheco, infelizmente, ficou na marcação de um homem que estava com a bola, e o outro passou sem ser acompanhado, recebeu o livre e fez o cruzamento à vontade para dentro da área. Então ali, eu não digo nem que foi falha individual, eu acho que houve uma desatenção, de não haver a dobra pelo lado esquerdo da nossa defesa quando nós estávamos sendo atacados, porque o adversário jogava com dois pelo lado direito de ataque e esquerdo da nossa defesa. Nós tínhamos que fazer a dobra sempre ali sem a posse da bola também. Nós não conseguimos fazer, levamos o gol. Paulo, com esse resultado, a situação do Guarani fica um pouco mais complicada, né? A situação a nível de você encostar ali no G4 de imediato, sim. Porque uma vitória hoje, nós encostaríamos ali no G4 e nós teríamos ainda algumas partidas para terminar o turno. Mas nada que seja desesperador, não. Eu acho que os pontos perdidos anteriormente, que nós perdemos, se nós tivéssemos aí feito pelo menos mais uns 2 ou 3 anteriormente, que tivemos a possibilidade de fazer, inclusive na última partida em casa, no primeiro jogo contra o Guaratinguetá, hoje um resultado de derrota aqui poderia ser considerado até normal. O problema são os pontos que nós perdemos do início da competição até agora. Paulo, vocês têm uma semana para a próxima partida. O que dá para mudar, especialmente nessas duas laterais aí, onde a Portuguesa aproveitou bastante para agir contra o Guarani? Aproveitou no primeiro tempo, no segundo tempo foi outro jogo. No primeiro tempo nós colocamos um atleta que joga por aquele lado, que é o Fernandinho, ele conseguiu dar o suporte ali ao Pacheco, que o Pacheco precisava. O adversário não forçou tanto por aquele setor e nós conseguimos equilibrar o jogo naquele setor. Logicamente que alguma coisa deve ser feita, e para essa partida do jogo dentro de casa, você corrigir principalmente o principal defeito da equipe, que foi marcação pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo da nossa defesa, e também você sair com essa bola no chão com mais qualidade, como nós fizemos no segundo tempo. No segundo tempo o time saiu com a bola de trás, trabalhou a bola dentro do campo do adversário, conseguiu colocar o adversário para dentro do seu campo, e chegou pelos lados do campo. Não fizemos o gol, mas jogamos da forma que tinha que se jogar no primeiro tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho da confusão que aconteceu no segundo tempo aí, os ânimos se exaltaram. Eu não vi, quando eu olhei, na realidade já estava aquele bolo, A única coisa que nós fizemos foi pedir para o nosso pessoal sair do bolo. Não sei nem o que originou aquilo ali.